pessoal, eu sou a professora Verônica Rodrigues e hoje eu vou tratar da seguinte questão: o que são os alimentos compensatórios? Bom, os alimentos compensatórios não têm uma disposição expressa na nossa legislação. Tem origem aí na legislação alemã, muitos países da Europa adotam esses alimentos compensatórios e eles representam um tipo de pensão que busca restabelecer o equilíbrio econômico gerado com relação ao divórcio, pelo divórcio, e portanto deve ser utilizado em caráter excepcional. No entanto, apesar de não possuir um artigo específico, uma legislação específica no nosso ordenamento jurídico, possui uma consequência do comando constitucional da nossa Constituição Federal, que é o de reparação das desigualdades entre os cônjuges ou companheiros, pois também se aplica aqui à nossa união estável. Veja, a função desses alimentos compensatórios se dá em razão do desequilíbrio econômico do casal, correspondendo a uma prestação periódica em dinheiro, ou então a entrega de determinado bem de valor econômico, ou então o pagamento de uma prestação única, num único valor para compensar o desequilíbrio econômico de um dos ex-cônjuges em função do término do seu relacionamento. Recentemente, em dezembro de 2017, a terceira turma do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, decidiu em caráter unânime, analisando um caso concreto, do Rio Grande do Sul, inclusive, que tinha-se uma discussão com relação aos ex-companheiros. Então, a gente estava tratando aqui da união estável. Um dos ex-companheiros pediu uma indenização compensatória até que fosse concluída a partilha de bens desse casal. Ele argumentava que o antigo parceiro havia permanecido na administração das propriedades rentáveis do casal e que, portanto, ele não tinha R$1, não tinha condições de se manter e que o outro cônjuge, sim, já que ele o administrava todo o patrimônio do casal, tinha plenas condições. E vejam, a ideia dos alimentos compensatórios é indenização, é indenizatório. Portanto, não tem a ver com as pensões alimentícias de outros vídeos já gravados, que vocês já acompanharam. Todos aqueles demais alimentos têm a noção alimentar propriamente dita, portanto, tem que analisar a possibilidade e necessidade. Falamos bastante sobre isso. No entanto, quando a gente pensa nos alimentos compensatórios, a ideia é indenizar o outro cônjuge que teve uma drástica queda no seu padrão de vida. Portanto, justamente por seu caráter indenizatório, que os tribunais têm entendido que é uma exceção à regra. Não é todo caso que você vai poder pleitear os alimentos compensatórios, mas eles são possíveis. E veja, não é todo divórcio ou todo término de união estável que você pode pleitear. Portanto, não se dá de maneira automática, em função do divórcio, uma desconstituição de união estável, o pedido desses alimentos compensatórios, justamente por seu caráter indenizatório. Vai depender muito da situação de cada caso e se de fato você verificar uma queda brusca do padrão de vida de um dos ex-cônjuges com relação àquilo que ele vivia antes. Em função disso, esses alimentos destinam-se à correção desse desequilíbrio econômico, de maneira transitória, é claro, né? Isso não vai se dar de maneira vitalícia. Então, normalmente é dado um determinado bem de valor econômico ou pago um determinado valor em quantia especificamente para tentar se reequilibrar essa situação dos ex-cônjuges ou ex-companheiros. Imagina a seguinte situação: se eventualmente determinado cônjuge recebe aí, com relação à partilha dos bens, um bem luxuoso, um carro luxuoso, uma casa de milhões de reais, mas eventualmente recebe 1 ou 2 salários mínimos de renda mensal. Como de fato vai conseguir manter esse padrão daqueles bens que lhe foram divididos com relação à partilha do término do seu relacionamento, se é totalmente insuficiente para tentar manter ou pelo menos atingir minimamente o padrão de vida que possuía anteriormente? Então, em muitos casos semelhantes a esse, é que aplica-se a ideia indenizatória desses alimentos compensatórios. Por fim, verifica-se, em função de tudo que nós estamos falando aqui, que esses alimentos compensatórios independem do regime de bens do casal, porque objetiva nitidamente proporcionar o mesmo padrão de vida ou mesmo padrão socioeconômico de ambos os divorciandos, quando há efetivamente o quê? Uma diferença muito grande. Portanto, não tem uma ideia voltada para alimentos em si,
e sim para uma ideia de indenização, em caráter normalmente transitório, temporário, mas muitas vezes necessário, a depender da situação real de vida que esses cônjuges ou esses companheiros tinham antes do término desse relacionamento. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos, não esqueça de se inscrever no nosso canal e até a próxima, pessoal!